pessoal, parece que ultimamente o futebol tem se tornado um verdadeiro campo vasto para que os racistas venham a destilar o seu ódio contra os jogadores negros. Não é de hoje que estamos presenciando cenas cada vez mais trágicas e sem sentido algum, que fazem referência ao que o esporte simboliza e principalmente o que o futebol simboliza, e está gravado no coração de muitas pessoas do mundo todo como um dos esportes mais queridos e preferidos de muita gente ao redor do mundo. Não é à toa que o futebol se tornou uma verdadeira paixão. E boa parte do que ele simboliza é justamente essa união de várias e várias cores, de vários credos diferentes, de vários posicionamentos políticos diferentes, de ideologias diferentes dentro de campo. E é justamente isso que faz do futebol ser apaixonante e principalmente uma paixão mundial. Justamente essa mistura de cores faz do futebol isso que ele é, um esporte apaixonante. Infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam a razão do esporte, principalmente do futebol. O que faz do futebol ser um esporte tão amado por diversas pessoas do mundo todo? E aí nós temos visto, ultimamente, muitas cenas deploráveis no futebol com relação ao racismo. Nós tivemos aí, alguns meses atrás, a situação do quarto árbitro, e se dirigiu para um jogador do banco de reservas como aquele negro ali. Isso comoveu a Europa. Se nós formos voltar um pouquinho lá atrás, nós temos cenas com o lateral da seleção brasileira, Roberto Carlos, que muitas vezes foi, por diversas vezes, hostilizado em campo, inclusive com torcedores jogando banana. E por falar em banana, nós temos aquela cena trágica do Daniel Alves, num jogo entre Barcelona e Vila Real, onde o Barcelona ganhou por 3-2 aquele jogo. Um torcedor do Vila Real atirou uma banana em campo e Daniel Alves ali descascou a banana e comeu a banana. E isso se tornou realmente aí, polêmica no mundo todo. Vários jogadores, celebridades também descascando banana e comendo, fazendo aí um protesto contra a situação do racismo no futebol. Isso não acontece só na Europa. Aqui na América nós já tivemos também momentos trágicos, como o do goleiro Aranha, goleiro do Santos, num jogo contra o Grêmio, onde ele foi hostilizado, onde diversos países aqui já chamaram jogadores de macaquitos, etc, e etc, usando termos de baixo calão. Então realmente parece que isso se tornou aí uma parte ruim do futebol, aonde nós temos aí pequenos grupos de torcedores que não entendem o que é o futebol, que não tem educação, que não tem caráter e que preferem destilar o seu ódio em cima de um ou outro jogador por um fracasso de um clube numa partida ou por um erro de um jogador numa partida. E aí leva justamente para o lado do racismo, que é justamente o que essas pessoas já têm impregnado dentro da alma delas, dentro do coração delas. Elas são racistas por natureza e expõem isso no futebol. Futebol, como eu falei aqui, onde nós temos essa mistura de cores. Onde nós tivemos num jogo da Copa do Mundo de 1998, onde nós tínhamos ali dois países praticamente em pé de guerra, que eram os Estados Unidos e o Irã, e nós tivemos um jogo que ficou eternizado na memória de todos que puderam contemplar aquela Copa do Mundo, todos que puderam ver aquela Copa do Mundo. Um jogo entre Estados Unidos e Irã, aonde adversários políticos, adversários num campo de batalha, literalmente se abraçaram, choraram e jogaram futebol. Onde nós temos histórias de que o Pelé dos Santos conseguiu parar uma guerra na Nigéria. Então o futebol é isso. Onde nós temos ali árabes, muçulmanos, jogando contra judeus. Dentro de campo,
as coisas transcorrem da melhor forma possível. Onde países em guerra conseguem jogar, praticar o esporte. E não é somente futebol, é todo tipo de esporte. E quando essas situações acontecem, realmente nos deixa muito triste. E agora aconteceu com o brasileiro Fred, do Manchester United, que foi alvo de racismo no Instagram. O volante é chamado de macaco após derrota da equipe na Copa da Inglaterra. E olha que isso acontece na Inglaterra, onde nós temos ali uma campanha contra o racismo, onde vidas importam, Black Lives Matter, onde nós temos os jogadores que se ajoelham sempre antes do início das partidas. E aí nós temos justamente aonde nós temos uma das maiores campanhas ferrenhas contra o racismo, acontece justamente um problema relacionado a racismo. Num jogo da Copa da Inglaterra, onde o Manchester United perdeu para o Leicester City por 3-1 e foi eliminado. E aí os racistas resolvem justamente escolher um para descer a lenha e destilar o seu ódio em cima. E é justamente isso que aconteceu com o Fred. Jogador brasileiro, Fred, do Manchester United, foi alvo de comentários racistas neste domingo em sua conta no Instagram. Nas mensagens ele foi chamado de macaco e ironizado com emojis deste animal. E aí vocês podem ver aí, ó, play like, aí tem o emoji do macaco, useless, aí tem os emojizinhos do macaco ali, funk, fazendo referência aí ao grunhido do macaco, né, não podemos dizer assim, né? E aí nós temos essa situação acontecendo diante dos nossos olhos. E parece que o ser humano ele não consegue deixar de lado essas questões de racismo. Não dá para entender. Em países onde nós temos aí países de primeiro mundo, onde os cidadãos são tratados como pessoas intelectuais, pessoas estudiosas, nós temos uma situação deplorável dessa. E não foi somente essa situação do Fred, não. Nós temos aí uma situação que aconteceu também essa semana que envolve racismo. As mensagens apareceram 3 dias depois que um meia finlandês, Graham Kamara, de ascendência de Serra Leoa, acusou o defensor tcheco Ondřej Kudela de lhe dizer, abre aspas aqui para ele, você é um macaco e você sabe disso, fecha aspas. Durante uma partida entre o Rangers da Escócia e Slavia Praga em Glasgow pela Liga Europa. Meu Deus do céu. O futebol, um dos esportes mais queridos, mais amados do mundo, sendo palco desse tipo de coisa, não é aceitável. Não é aceitável esse tipo de coisa. E aí, o que deixa mais triste é que tem pessoas que dizem que não existe racismo. E não estão aí, que é mimimi, que é não sei o quê, que isso é palhaçada, que é uma situação que ficou lá no passado. E aí nós vemos essas situações acontecendo. Segundo a assessoria de imprensa do Fred, ele irá se pronunciar. E o Manchester United soltou uma nota dizendo que também irá apurar todos os fatos com relação aos seus torcedores. Vale ressaltar que é uma pequena parte da torcida do Manchester United. Afinal de contas, o Manchester tem uma torcida apaixonada, uma torcida vibrante, uma torcida linda que ama o seu clube e que não compactua com esse tipo de situação de pessoas idiotas, idiotizadas, e adentram nesse tipo de torcidas e se sentem muitas vezes como cobertas, né, escondidas no meio de muitas pessoas para destilarem o seu ódio.
Então, deixo bem claro aqui que isso não representa a torcida do Manchester United, mas são idiotas e se infiltram nessas torcidas. Pessoas recalcadas e que fazem justamente essas situações acontecerem dentro do futebol. Esperamos que seja tudo apurado, porque não é aceitável, em pleno ano de 2021, isso está acontecendo. Está acontecendo. Não é aceitável. Quando nós temos aí várias campanhas, vários e vários artistas, jogadores de futebol, pessoas da grande imprensa envolvidas justamente nessas campanhas para que o racismo seja extirpado do nosso meio. Que sejam identificadas essas pessoas e que sejam punidas. Punidas. É isso que nós esperamos. É isso que nós esperamos.